Paz do Senhor! Hoje estaremos estudando a carta à igreja em Filadélfia. Esta igreja ficou conhecida por sua fidelidade. Mas vamos analisar alguns pontos interessantes a respeito da cidade. Foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumenes II de Pérgamo. O nome da cidade foi uma homenagem ao irmão do rei. Por isso, Filadélfia significa alguém que ama seu irmão. Localizada na Lídia, Ásia Menor, Turquia. Por que Ásia Menor? Se você pesquisar nos mapas, você perceberá que nós temos dois locais de terra, no meio, uma imensidão de água, mas esses dois locais são interligados por uma faixa de terra também. Portanto, não chega a ser uma ilha. Por isso, chama-se então Ásia Menor. Lídia é famosa porque acredita-se que foi ali que surgiu o uso da moeda pela primeira vez na história. Isso é algo muito relevante, já que esta rota liga o Ocidente ao Oriente. Então, perceba que nós temos um grande comércio, por isso que toda esta área, o comércio é muito ativo. Tem muita questão cultural, muitas festas, muitos templos, porque ali é um local de passagem. E ali, automaticamente, o encontro de muitos povos. Em 17 a.C., sofreu um terrível terremoto a ponto do imperador Tibério dispensar os impostos. Nesse tempo, a cidade foi reconhecida por ser um ponto indispensável para a indústria, comércio e cultura. No período bizantino, no século VI, se tornou próspera. A chamavam de Pequena Atenas devido aos seus festivais e templos. Interessante que quando houve esse terremoto nesta cidade, o imperador permitiu que a cidade ficasse um tempo sem pagar impostos para poder se levantar. Olha o que aconteceu. Como gratidão, a cidade passou a ser chamada de Cidade do Novo César. 3 décadas depois, foi chamada de Flávio por causa do imperador Tito Flávio Sabino Vespasiano. Então, perceba que mudou o nome algumas vezes por causa dos imperadores, uma forma também de agradá-los. Quanto ao comércio, aqui tem algo bem interessante. Cultivo de uvas e seus derivados. Achei muito legal isso aqui, porque em toda a linguagem bíblica, o vinho, ele é o símbolo da alegria. E exatamente no local onde existe uma igreja que é fiel, nós temos o cultivo de uvas e seus derivados. Aqui vem graspa, aqui vem vinagre, aqui vem vinho, aqui vem suco, geleia e enfim. Artigos de couro também eram produzidos nesta cidade e seda na coloração vermelha. Lembra da vendedora de púrpura? Então, essa cor ela era muito comum, embora o púrpura, na sua origem, ele não seja exatamente um vermelho. Ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente ao Oriente. Vamos agora à carta. Quem fundou esta igreja? Segundo a história, foi o próprio Paulo. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. O anjo da igreja, você já sabe que é o líder, o pastor dessa igreja. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Perceba que Jesus, ele se apresenta de uma forma específica em cada igreja ou para cada igreja. Neste caso, ele se apresenta como santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que significa isto? Aqui, Jesus está se referindo à linhagem dos reis e sobre a sua chamada como Messias, o ungido.
Porque para Davi foi feita a promessa de que não faltaria rei segundo a sua linhagem. Jesus é da linhagem de Davi, porém o seu reino não é físico nem terreno. O seu reino é espiritual e eterno. Portanto, ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Vamos analisar alguns pontos interessantes na sequência que diz assim. Versículo 8. Conheça as tuas obras. Bem, para todas as igrejas, houve sentença, aprovação ou desaprovação, com exceção de uma. Nesse caso, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Entendemos que pela situação que esse povo vivia, provavelmente seu trabalho, sua vida e sua fé em Jesus Cristo estava de alguma maneira para ser barrada, para ser fechada. Na sequência vamos compreender isso. Por isso Jesus disse, primeiro, conheça as tuas obras. Se eram puras, sim, porque esta igreja foi aprovada pelo Senhor. Esta porta aberta é a porta da própria salvação. De muitas formas e sempre, a porta da salvação, ela foi, de alguma maneira, tentado barrar ou fechar. Na igreja de Filadélfia, não é diferente. E o próprio Senhor diz o seguinte: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então, ninguém poderá fechar. Independente das perseguições, independente das dificuldades que esse povo enfrentava, a porta permaneceria aberta. Aí ele diz o seguinte: conheço que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Dentro das fraquezas humanas, do medo, da insegurança, das perseguições, qual é a característica desta igreja? Guardar a palavra. Primeiro, você ouve, você guarda no teu coração, porque de ouvintes esquecidos o mundo está cheio. Essa igreja ouvia, guardava, e na hora em que sua fé era testada, ela não rejeitava a palavra. Porque nos nossos dias, tem muitas pessoas que ouvem, mas a palavra não desce, não fica no seu interior, nas suas entranhas, como diz a Bíblia. E na primeira aprovação, no primeiro teste, eles viram as costas. Estavam entre nós por algum interesse? Esta igreja não. Ela está servindo a Cristo por pura fidelidade. Se você acha difícil servir a Cristo nos nossos dias, você imagina a igreja primitiva. Então, quem se posicionava estava disposto a enfrentar todo tipo de adversidade. E essa igreja é uma igreja consciente e quando sua fé é testada, ela se mostra fiel. 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. É a segunda vez em que é usado o termo sinagoga de Satanás. O que é uma sinagoga? É um local onde os israelitas, como chamamos hoje de judeus, se reúnem nesse local, uma espécie de congregação, para ler a Tanakh, estudar, ensinar, debater assuntos, cantar, orar. A sinagoga em si, ela é algo importante, interessante. Por que nessa referência chama-se sinagoga de Satanás? Porque entendemos que não estão cumprindo o seu propósito inicial. O que essas pessoas estão fazendo aqui então? Estão trabalhando os seus próprios interesses. Só que tem um detalhe: quando fala sinagoga de Satanás, significa que no mundo espiritual alguém está governando as mentes e os corações destas pessoas. Neste caso,
nós percebemos que Satanás está no governo da situação. Ele incita esses judeus para que eles se tornem inimigos, opositores dos cristãos. E por falta de entendimento, eles acabam duelando, competindo. E como o judaísmo era uma religião reconhecida, para os romanos, o cristianismo estava tudo bem no início, porque tinha saído do judaísmo. Mas os judeus deixam claro que não são irmãos, que são inimigos e que os cristãos estão perturbando a ordem. Constantemente incitam o próprio Império Romano contra os cristãos. Por isto, o próprio Senhor Jesus, que é o Senhor, regente do universo e que conhece tudo e todos, conhece o que está em oculto, e inclusive o coração humano, ele fala sobre isso e ele próprio os chama de sinagoga de Satanás. Olha só. Eles se declaram judeus, mas não são, eles mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos seus pés, e irão conhecer que eu te amei. Aqui nós entendemos algo bem interessante. O povo que se achava privilegiado, intacto, terá que reconhecer que o cristianismo, com o messianismo cumprido em Jesus Cristo, e agora um novo povo está levando a mensagem de salvação para o mundo, abaixo de dor, tristeza, perdas e perseguição, mas mantendo-se firme na missão. 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. A Bíblia fala de juízo, de ira, todas as linhas de pensamento, de correntes teológicas que divergem em alguns conceitos, elas têm algo em comum quando se refere ao juízo do Senhor que há de vir sobre a terra, o qual nós conhecemos como grande tribulação. Perceba que esse juízo, na sequência dos dias nós veremos nas próximas aulas, representado por taças, por selos, por pragas, enfim. A promessa para essa igreja é de que eles seriam guardados de todas essas dores por causa da sua fidelidade. Aí no 11, ele diz assim: venho sem demora. Aqui tem a promessa da sua volta, do seu retorno. E todo cristão fiel, ele aguarda ansiosamente a volta do seu Senhor. Ora, sabemos que muitas coisas não acontecerão no nosso tempo, mas essa esperança, ela está arraigada, enraizada no nosso interior, porque ela nos conecta com o nosso Senhor. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa fala de recompensa, fala de posição. Tem vários tipos de coroas. Tem a coroa dos reis, tem a tiara das rainhas. Tinha também a coroa dos atletas, aquela coroa feita de folhas, em que precisava de muita disciplina, precisava de muito empenho para conquistar esta coroa. No caso, ela não tinha um valor monetário, mas ela tinha um valor simbólico de honra, e essa pessoa seria reconhecida como um vencedor. Portanto, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tão importante como receber o evangelho é preservá-lo no nosso coração, porque os ataques são diários. Os ataques para nos colocar medo, o nosso inimigo trabalha com intimidação, nosso inimigo trabalha com afronta, depreciação. E o cristão que é firme, que conheceu Jesus, não sai do poço, não. Porque ele entendeu quem ele é, quem é o Senhor Jesus e os tempos em que as pessoas vivem e os tempos revelados
na palavra. Então, você precisa manter no teu coração a salvação que um dia você recebeu. Porque enquanto estivermos nesta vida, nesta terra, a vida será feita de lutas, sim. Mas um dia estaremos com o nosso Senhor, com a nossa recompensa, representado por uma coroa. E nesse dia, ninguém poderá tocar em nós, nem tirar aquilo que nós conquistamos. Mantenha o que você recebeu. Aí o 12 diz assim: ao vencedor, vamos lá. Todos que começam a caminhada com Jesus terminam com Jesus? Não. Ao vencedor, aquele que suportou, persistiu, lutou, vigiou, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Perceba, na terra é possível perder as coisas, na eternidade não. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O nome do meu Deus, o nome da nova cidade da Jerusalém e o meu novo nome. Perceba que há uma recompensa gloriosa e maravilhosa. E quando nós nos desfizermos deste tabernáculo, deste corpo, então perceba que nós estaremos num corpo glorificado, sim, mas o tabernáculo, a casa a qual a Bíblia fala, está se referindo à nossa integridade, espírito, alma, corpo. Passará por uma transformação, estaremos em outro nível e ali para sempre com o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa essa expressão? Se as pessoas ouvem, ouvir no sentido de guardar, de preservar, não se fazer de ouvinte esquecido. O que nós aprendemos então com a igreja de Filadélfia? Qual é o elogio a esta igreja? Sua fidelidade. Queixas a respeito dessa igreja? Não existe. Correção para esta igreja? Não existe. Julgamento para esta igreja? Não existe. Promessa, uma porta aberta, livramento da grande tribulação, lugar permanente no templo de Deus e um novo nome. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: vale a pena ser fiel. Nesta vida parece que não. Você vê tanta corrupção, você vê tantas coisas acontecendo. Parece que não vale a pena ser fiel. Por que você está lutando afinal? Para manter a posição, para manter a honra? Qual é a tua motivação? Lembre-se de que aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito de Deus, aqueles que são sensíveis à voz do Senhor, eles não se deixam enganar como Eva permitiu ser enganada com astúcia em um local maravilhoso chamado jardim. Não permita que o inimigo das nossas almas, com sutilezas e astúcia, venha a nos tirar da presença do Senhor. Lute pela tua fé, lute pelo que é certo, lute pela tua honra, guarde o que você recebeu, glorifique o nome de Jesus. Esta é a igreja de Filadélfia. E um dia nós estaremos juntos, ainda que hoje, como disse Paulo, que a gente não entenda as coisas num todo. Ainda que a gente entenda por partes, ainda que a gente veja a imagem como num espelho distorcido, chegará o dia, na eternidade, em que todas as coisas estarão claras. Então, mesmo que você não tenha uma compreensão 100%, lá dentro de você tem o Espírito que testifica que você é filho, servo do Deus Altíssimo e que vale a pena ser fiel. Deus te abençoe, em nome de Jesus.